Feche os olhos, se puder, respire fundo e apenas ouça. Ouça como quem está sendo chamado pelo nome, sem pressa. O dia mal começou, mas talvez sua alma já esteja cansada. Talvez você tenha acordado assim, com o coração cheio de preocupações, mas sem forças para organizá-las. Às vezes a dor é tão silenciosa que nem mesmo a gente sabe explicar. É como um nó na garganta que não se desfaz. Um peso invisível sobre os ombros que a gente aprende a carregar calada. E talvez você já tenha aprendido a viver assim, acordando todos os dias no automático, como se o mundo estivesse esperando mais de você do que você mesma tem a oferecer. Há dias em que só de abrir os olhos tudo parece difícil. As mesmas contas, os mesmos problemas na família, o mesmo silêncio no casamento, os filhos distantes, os diagnósticos que não mudam, o medo que insiste em morar dentro do peito. E mesmo assim, você se levanta, lava o rosto, põe a água para ferver, cuida de todos, como sempre. Mas quem cuida de você? Quem escuta o que você não diz? Quem percebe esse cansaço que não é físico, mas que parece não ter fim? A verdade é que nem sempre a gente sabe como lidar com o que vem pela frente. Às vezes, o futuro assusta, mesmo quando a gente acredita em Deus. E tudo bem, isso não é falta de fé, é humanidade. É a alma sensível que já apanhou demais. É o espírito que segue crendo, mesmo sem entender. E é por isso que esta oração existe. Não como um ritual, mas como um abraço, como um lembrete. Você não está só. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Renovam-se cada manhã. Lamentações 3, 22, 23. Talvez você não tenha conseguido orar como gostaria. Talvez suas palavras tenham se calado de tanto chorar por dentro. Mas hoje, agora, você pode apenas respirar e deixar essa oração te envolver. Não precisa entender tudo, não precisa resolver nada agora. Só precisa estar aqui, presente, com o coração aberto. Porque há um Deus que te vê, mesmo no silêncio. Esta oração não é um roteiro bonito, é uma conversa entre corações cansados e um Deus que renova. Uma ponte entre o invisível e o que só Ele sabe. Uma entrega simples, porém profunda. E se você quiser, ore comigo agora, mesmo que só em pensamento. Talvez ainda esteja escuro aí fora, ou talvez o sol já esteja nascendo lentamente, mas dentro de você ainda há uma penumbra. Aquela sensação de acordar já pensando em tudo o que precisa dar conta. Aquela leve taquicardia no peito, como se o coração estivesse antecipando problemas que ainda nem aconteceram. Há dias que a gente acorda assim, com o corpo na cama, mas a mente já num lugar distante, tentando prever, controlar, resolver. A ansiedade não avisa quando chega, ela se disfarça de preocupação legítima, de zelo pelos nossos. Ela se veste de preciso dar conta, de não posso falhar, de e se acontecer de novo? E mesmo confiando em Deus, às vezes é difícil soltar o controle. Confiar não é fácil quando tudo parece incerto, quando já tentamos de tudo, quando a vida nos ensinou a ficar em alerta o tempo todo. Mas neste momento, há algo sagrado em simplesmente dizer: Senhor, este dia não é meu, é teu. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Salmos 37:5. Não apenas as grandes decisões, mas também os detalhes, os olhares que nos ferem, as palavras que nos faltam, as contas que ainda não foram pagas, o silêncio no coração, o nó no estômago, as coisas que a gente nem sabe explicar, mas que Deus já entende. Entregar é mais do que um ato religioso, é um gesto de amor, um descanso interior, um abrir de mãos que diz: eu não posso tudo, mas conheço quem pode. Respire devagar. E se puder, sinta no seu corpo esse gesto simbólico, como se você estivesse colocando o seu dia nas mãos dele. Cada hora, cada encontro, cada distração, cada pensamento que tenta te desestabilizar. Tudo, o que já está planejado e o que virá de surpresa. O que te dá medo, o que te deixa insegura, o que você ainda não entendeu. Nada precisa ser escondido, nada precisa ser resolvido agora. Senhor,
Eu te entrego cada hora, cada conversa, cada decisão deste dia. Mesmo sem controle, eu confio no teu cuidado constante. A fé não anula o medo, mas a fé oferece um lugar para o medo descansar. A fé é esse solo onde mesmo as sementes mais frágeis florescem. E quando você entrega de verdade, algo começa a mudar dentro. Não necessariamente fora, mas dentro. E é esse movimento interno que muda tudo. Porque Deus não é apenas o que abre portas. Ele é o que segura sua mão até que você tenha força para girar a maçaneta. Hoje, agora, neste instante, o seu dia está nas mãos do Pai. E Ele cuida, mesmo quando você não vê. Mesmo quando parece silêncio. Mesmo quando você sente que está sozinha. Ele está aí, presente, cuidando de tudo. Há uma inquietação que nem sempre conseguimos nomear. É aquela hesitação silenciosa que nos acompanha mesmo quando todos ao redor pensam que estamos bem. Uma dúvida que espreita atrás de cada escolha, de cada resposta que damos, de cada passo que tentamos firmar. Quando a alma está cansada, até o simples ato de decidir o que fazer pode parecer um fardo. Você já se sentiu assim? Como se estivesse andando em um campo nebuloso, sem conseguir enxergar 2 passos adiante. Como se estivesse tentando viver direito, fazer o melhor, mas sem saber se está indo pelo caminho certo. Há decisões que nos exigem mais do que palavras. Elas nos arrancam noites de sono, lágrimas caladas e orações feitas mais com o coração do que com a boca. E é justamente nesses momentos que precisamos lembrar. Não fomos criadas para saber tudo. Fomos chamadas a confiar. A abrir espaço dentro de nós para que Deus nos direcione, mesmo quando o caminho parece confuso, mesmo quando tudo ao redor grita por pressa, mesmo quando parece que o tempo está se esgotando. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmos 119, 105. A sabedoria de Deus não vem com um estardalhaço. Ela chega como um sussurro firme no espírito. Como uma paz estranha que nos invade quando tudo deveria nos deixar em pânico. Como uma convicção silenciosa de que ainda que a gente não saiba exatamente para onde vai, sabemos em quem confiamos. Não se apresse. Deus não guia por empurrão. Ele guia por presença. E quando Ele guia, o coração aquieta, a respiração desacelera, a mente encontra foco. Mesmo que o cenário externo ainda esteja igual. Quando a sabedoria de Deus se manifesta, tudo dentro da gente começa a encontrar lugar. As dúvidas param de gritar, as incertezas perdem força, a alma, enfim, descansa. Não quero andar por impulso ou medo, que tua sabedoria me guie onde minha lógica não alcança. Se você está diante de uma escolha difícil, de um caminho incerto, de uma bifurcação emocional, pare um instante, respire, acalme o coração. Deus não está ausente, Ele está contigo, não apenas para responder, mas para caminhar ao seu lado, enquanto você espera pela resposta. Ele não apenas mostra o caminho, Ele é o caminho. E às vezes, a maior sabedoria não está em saber o que fazer, está em saber quem está nos guiando. E quando a gente sabe quem está conduzindo os nossos passos, até o silêncio se torna direção. Até a espera se transforma em oração viva. Até a dúvida se torna território de fé. Há dores que ninguém vê. Dores que se escondem entre os intervalos da rotina. Dores que não têm nome exato, mas que moram no corpo, na alma e na lembrança. Algumas se manifestam em diagnósticos médicos. Outras se manifestam em silêncios prolongados, em suspiros repetidos, em orações que se tornaram sussurros. Há dores que o tempo ainda não curou. Há feridas que ainda sangram, mesmo quando a vida exige um sorriso no rosto. A verdade é que muitas vezes seguimos em frente mesmo partidos por dentro. Seguimos por instinto, porque alguém precisa da gente, porque há contas a pagar, porque há filhos que dependem do nosso olhar. E, no entanto, essa dor não desaparece. Ela apenas se esconde atrás da força que fomos obrigadas a aprender.
A força de quem cuida de todos, mas quase nunca é cuidada. A força de quem ora, mesmo quando está exausta. E talvez seja por isso que você tenha sentido dificuldade até de orar por si mesma. Talvez você esteja tão acostumada a interceder por outros que já se esqueceu de como pedir por você. Mas hoje, este é um espaço sagrado para isso, porque Deus não ignora a dor de um coração cansado. Ele não fecha os olhos para a lágrima que ninguém viu cair. Ele se move em direção ao quebrantado. Ele toca onde ninguém mais toca. Ele cura os de coração quebrantado e liga as suas feridas. Salmos 147:3. E quando ele toca, não é apenas o físico que muda, é o interior que se reorganiza. É a alma que começa a respirar de novo. É a fé que volta a ter cor. É a esperança que brota mesmo no terreno mais árido. Deus não faz curativos superficiais. Ele faz reconstruções completas. Ele não tapa buracos emocionais com frases feitas. Ele se senta ao lado, ele escuta, ele chora com você. E depois, com cuidado, ele começa a restaurar. Senhor, toca onde os médicos não tocam, onde os conselhos não alcançam. Tua restauração vai além da lógica. Talvez você esteja lidando com uma enfermidade que drena suas forças. Talvez a sua dor seja emocional, camuflada no dia a dia. Ou talvez a sua maior ferida esteja dentro do lar, nos conflitos que se repetem, na distância que cresce, no silêncio que machuca. Seja qual for a dor, ela é válida, ela importa, ela tem lugar nesta oração. Não apresse o processo, permita-se ser cuidada, permita-se ser ouvida por Deus, permita-se chorar, se for necessário, porque onde há dor, Ele derrama cura, onde há confusão, Ele traz paz, onde há desesperança, Ele planta novo fôlego. E mesmo que por fora nada mude ainda hoje, algo começa a se reorganizar dentro, lento, mas certo, firme, mas cheio de compaixão. Hoje, seu nome está diante do altar. Hoje, sua dor não é ignorada. Hoje, há restauração sendo liberada sobre a sua história. No silêncio da madrugada, talvez você tenha chorado por eles, pelos filhos que já não estão tão perto, pelos que se afastaram da fé, pelos que parecem ter se perdido no caminho. O coração de mãe carrega um clamor que muitas vezes não encontra voz. Uma oração que nasce da profundidade da alma, uma súplica que não se esgota mesmo depois de tantos anos. O peso dessa intercessão é silencioso, mas imenso. É carregar no peito o desejo ardente de ver aqueles que amamos protegidos, libertos, restaurados. É uma luta diária, que não se vê na superfície, mas que é sentida em cada instante de espera, em cada notícia que assusta, em cada ausência que dói mais que as palavras. E mesmo assim, você continua orando, continua confiando. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Atos 16:31. A oração por filhos e família não é uma tentativa desesperada. É um ato de fé que se renova a cada amanhecer. É a certeza de que Deus não ignora nenhum pedido feito com o coração sincero. É a convicção de que Ele alcança onde os olhos humanos não podem ver. Mesmo quando o caminho parece perdido, Ele está presente, movendo as peças invisíveis da sua história. Senhor, onde os olhos dessa mãe não alcançam, que tua mão chegue com poder. Cobre essa casa com tua misericórdia. Talvez a dor que você sente seja invisível para os outros. Talvez você tenha tentado esconder esse clamor para não parecer fraca ou para não preocupar quem está ao redor. Mas Deus vê tudo. Ele conhece cada lágrima não derramada, cada oração sussurrada na solidão do quarto, cada coração que pulsa por amor e intercessão. E neste momento, enquanto você ouve essas palavras, saiba que sua oração se junta a tantas outras, formando uma corrente invisível, forte, que não se quebra. Você não está sozinha nessa batalha. Somos uma família de fé, unidas pelo mesmo clamor, sustentadas pelo mesmo Deus que cuida e restaura. Que essa oração fortaleça seu coração e renove sua esperança. Que cada nome, cada rosto, cada história que você carrega seja envolvida pelo amor infinito daquele que nunca falha, porque Ele é fiel.
porque Ele é poderoso, porque Ele nunca se cansa de ouvir o clamor de uma mãe que ora. Às vezes, o amanhecer chega carregado de um silêncio pesado, como se o dia fosse apenas mais um eco do ontem. Os olhos se abrem, mas o coração resiste. O desânimo se repete, dia após dia, e a esperança parece estar distante, quase esquecida. A sensação de que nada muda pode ser esmagadora, como se o tempo estivesse congelado e a vida esperando por um milagre que ainda não veio. Mas há uma verdade que não muda, mesmo quando tudo parece estagnado. Deus está conosco. Ele não é um espectador distante. Ele é o Deus presente, o Deus que caminha ao nosso lado, que sustenta mesmo quando não entendemos o porquê das circunstâncias. Essa presença é um chamado silencioso que atravessa as nuvens da dúvida e da tristeza. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Isaías 41:10. Quando a fé parece enfraquecer, quando os olhos estão cansados de esperar, essa promessa ressoa como um farol na escuridão. Não estamos sozinhas. Não fomos feitas para carregar o peso do mundo sem apoio. Mesmo que o cenário não seja o que desejamos, há uma força invisível trabalhando em nosso favor. A graça nova do Senhor se renova a cada manhã, trazendo vida onde parecia só existir desgaste. Este dia não será um eco do passado. A graça nova, a promessa viva, Deus está agindo mesmo onde não vemos. A esperança não é um sentimento passageiro, nem uma palavra vazia. É uma certeza que nasce da fidelidade de Deus. É a convicção profunda de que mesmo nos momentos mais sombrios, há um propósito maior. E essa convicção é capaz de transformar nosso modo de viver o dia, mesmo quando não há respostas claras, mesmo quando o caminho ainda está encoberto. Que a sua alma se encha dessa esperança, que seus passos sejam guiados por essa luz que não se apaga, que o coração se acalme, mesmo diante da incerteza, pois Deus está em ação e o que Ele promete, Ele cumpre, no tempo perfeito, no modo perfeito. Hoje, o dia se abre para você como uma página em branco, que a mão de Deus escreva nela palavras de paz, de direção e de vitória. E mesmo que você não veja ainda, saiba, o Senhor está trabalhando por você, em você e para você. Há uma força em você que nem sempre aparece, uma força que não faz barulho, que não busca reconhecimento, que não se manifesta em grandes gestos. É uma força silenciosa, constante, que sustenta cada dia mesmo quando o corpo está exausto e a alma pesa. É a força daqueles que continuam, mesmo quando o mundo parece não perceber. Você já sentiu esse cansaço profundo? Aquele que não se resolve com descanso ou palavras de conforto? Aquele que vem de carregar tantas responsabilidades, tantas dores que você não pode ou não quer compartilhar? Essa exaustão invisível que corrói devagar, mas que não apaga a fé que ainda insiste em pulsar dentro de você. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Isaías 40:31. Essa promessa é para você que acorda todo dia sem saber se terá forças para seguir. Para você que se esforça para ser a rocha dos outros, enquanto se sente um fio de cabelo prestes a romper. Para você que já não tem aplausos, mas ainda tem fé, porque essa fé, mesmo silenciosa, é o que sustenta o seu espírito. Há uma renovação que acontece no silêncio da entrega. Uma força que não depende do reconhecimento humano, mas da presença divina. E mesmo quando a fadiga tenta tomar conta, há uma fonte inesgotável que permanece acessível para você. É nela que você pode beber, mesmo que o mundo ao redor esteja seco. Mesmo sem aplausos, mesmo sem reconhecimento, eu sigo, porque tua força me sustenta por dentro. Permita-se ser sustentada por essa força. Permita que o Senhor renove suas asas, mesmo que seu corpo esteja cansado demais para voar. Porque a jornada da fé não é feita de feitos grandiosos, mas de passos pequenos, de um dia após o outro, sustentados pelo amor que não falha. Hoje, você não precisa ser forte por si só. Hoje você pode descansar na certeza de que Deus está fortalecendo seu coração.
mesmo na invisibilidade, mesmo no silêncio, Ele está contigo, renovando suas forças e preparando seus passos para o que ainda está por vir. Gratidão nem sempre nasce fácil. Muitas vezes, ela chega como uma pequena semente em terreno árido, onde as dúvidas, as dores e os desafios insistem em brotar mais forte. Quando as contas apertam, quando os dias se arrastam, quando o coração não entende o porquê do sofrimento, agradecer pode parecer um ato distante, quase impossível. E ainda assim, há algo profundo que acontece quando escolhemos agradecer, mesmo sem respostas, mesmo sem motivos aparentes. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. 1 Tessalonicenses 5,18. Essa palavra não é uma cobrança vazia, mas um convite para abrir espaço para o milagre da esperança em meio ao caos. É a lembrança de que agradecer é um gesto de fé, é uma decisão que transcende a lógica e toca o invisível. Quando escolhemos agradecer, mesmo quando o cansaço é real, abrimos a porta para que a paz de Deus entre e guarde nossos corações. Mesmo sem entender tudo, eu agradeço, porque sei que o Senhor continua escrevendo minha história. Talvez hoje você não tenha respostas para tantas perguntas. Talvez haja uma sensação de incerteza que acompanha cada passo. Mas agradecer não é depender das circunstâncias. É afirmar que Deus é maior que elas. É reconhecer que, mesmo na dúvida, Ele permanece fiel e que o amor dele não falha, mesmo quando tudo parece incerto. Que essa gratidão silenciosa inunde seu coração, acalmando o medo e fortalecendo a fé. Que ela seja um refúgio onde a ansiedade perde seu poder e a esperança encontra espaço para florescer. Pois a gratidão, mesmo tímida, é a chave que abre a porta para a presença constante do Senhor em nosso dia. Hoje, entregue a Ele não só suas preocupações, mas também seus agradecimentos. Porque agradecer é uma oração poderosa, uma oração que transforma o invisível em visível, que muda o coração e prepara a alma para o que está por vir. Mesmo que a alma esteja inquieta, mesmo que os olhos não tenham visto ainda a resposta, há uma certeza que permanece firme. Deus está agindo. Às vezes, o agir do Senhor não faz barulho. Ele trabalha no invisível, no silêncio profundo que antecede a transformação. Não precisamos compreender tudo agora. Não precisamos entender cada detalhe do que está por vir. Basta confiar que o Deus que nos prometeu cuidado nunca nos abandona. Hoje não estamos sozinhos. Deus está em cada detalhe, mesmo nos que ainda parecem confusos. Quando o coração insiste em duvidar, quando a mente questiona, quando o cansaço tenta dominar, volte-se para essa verdade. A paz que Deus oferece não é a ausência de problemas, mas a presença dele em meio a eles. É um descanso que vai além do físico. É uma quietude que acalma o espírito e renova a esperança. Ele é a fonte onde podemos nos aquietar. O silêncio de Deus nunca é ausência, é trabalho invisível. Ele está cuidando, mesmo sem alarde. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E Salmos 46 diz que essa palavra ressoe no mais profundo do seu ser, que ela traga serenidade ao tumulto interno e firmeza diante do desconhecido. Você não está caminhando sozinha. Há uma multidão de corações clamando com você neste amanhecer. Uma família de fé que se une no mesmo clamor, na mesma esperança, na mesma confiança. Que a presença de Deus acompanhe cada passo seu hoje. Que a sua paz guarde sua mente e seu coração. E que você sinta a segurança de estar nos braços do Pai, amparada, fortalecida, amada. O dia é novo, a graça é nova, e o Deus que nunca falha está contigo, sempre.